19 horas 2 minutos. Muito obrigado a você que segue conosco, acompanhando a programação do Grupo Tati de Comunicação nas rádios 79 AM 590, na Tati FM 91.3, nas redes sociais, na nossa página do Facebook, Grupo Tati de Comunicação, e a você que está nos acompanhando na TV, nos canais 32.1 da TV aberta, Tati, e por assinatura 2022 e 522 da operadora NET. A partir de agora está entrando no ar o programa Mentoria Ribeirão 2020, apresentado toda segunda-feira, também às quintas, com o comando do Chaim Zayer, sempre debatendo temas importantíssimos relativos ao nosso dia a dia, nessa fase que estamos passando de pandemia, novo coronavírus e todos os assuntos que envolvem esse contexto. Hoje, o tema será muito importante, vamos falar da população em situação de vulnerabilidade durante essa pandemia e teremos convidados muito especiais. Entre eles, Carlos César Barbosa, o vice-prefeito de Ribeirão Preto, o Ricardo Rogério Tostes, que é fundador e presidente do projeto Mudando Vidas, o vereador Marcos Papa, que vai entrar conosco após as 19h45, a Adriana Silva, educomunicadora, e a senhora Mariana Jabali, presidente do Fundo Social de Solidariedade. 19 horas 4 minutos, de imediato eu passo o comando ao Chaim Zayer para a saudação aos convidados que já estão conosco e também para comandar esse bate-papo até as 20h30. Boa noite, Chaim. Um abraço, prazer ter você aqui mais uma vez. Uma ótima semana. Boa noite, Igor. Boa noite aos nossos convidados. Uma pena o Gênero ter ficado aí de segunda e vez. Claro, ele não para mais aí, né, Igor? Né? Ele tá de manhã, tá... Tem que dormir, né? Que nem eu. Não, mas ele deixou um abraço para você, Chaim. Não sei se você estava ouvindo, em nome do Cauim, né? Sim. Ah, legal. É uma pena não ter ficado aí, mas também eu realmente tenho liberado o Zé mais cedo, até por causa que ele tem vindo de mais cedo junto com você aí, né? E tem que também arrumar alguém aí para ficar, para poder te liberar um pouco mais cedo. Vou ver com a Nathalie se ela consegue pensar em alguma opção, viu? Muito bem, eu quero já agradecer a presença do Carlos César Barbosa, vice-prefeito de Ribeirão Preto, que está aí conosco. Carlos César, boa noite. Boa noite, Chaim. Boa noite a todos os convidados que participam dessa conversa. Muito obrigado pela tua presença. O Ricardo Rogério, também fundador e presidente do projeto Mudando Vidas. Boa noite, Ricardo. Obrigado pela tua presença. Boa noite, Chaim. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e muito obrigado pela preferência. Adriana Silva, boa noite, Adriana. Caiu uma opção, Igor. A Adriana podia voltar a me ajudar aí, né? Ela fugiu, né, Igor? Sobrou para Adriana. Adriana, olha só, hein? Não, mas é um prazer estar aqui com vocês. Então, Adriana descalou no ar. Adriana, boa noite. Obrigado pela tua presença, viu? Estou fazendo falta aí, viu? Dona Mariana, minha querida amiga libanesa e parceira Mariana Jabali, muito obrigado pela tua presença. Como vai, Chaim? Obrigado pelo convite. E vamos lá, libaneses, Ahla Sahla. Ahla Sahla. Para que todos saibam, Ahla Sahla, sejam bem-vindos, viu? Tá vendo? Em árabe, tá dando boas-vindas a todos. O secretário da Assistência Social foi convidado, mas disse que não podia participar hoje, o Guido, né? E aí vem a produção dele, querendo justificar, não vou nem ler, não vou perder tempo com esses clichês de assessoria. Eu prefiro que a pessoa venha como a minha amiga Mariana vem aqui para colocar claro aquilo que ela tem condições de colocar, sabendo que ela dá mais apoio, ela vem dar apoio a todas as atividades, inclusive da promoção da Secretaria da Assistência Social. Vamos ver como é que a gente pode caminhar esse projeto de hoje. O tema é população em situação de vulnerabilidade durante a pandemia. Então, aqui nós temos profissionais que podem nos ajudar. Adriana, eu queria começar com você. Você fez um trabalho, um estudo, né, sobre esse assunto. Você quer falar um pouquinho sobre esse assunto, esse estudo que você fez, que conclusões que você chegou? Seria importante a gente começar com você.
Falo sim, Chain, e acho ótima essa oportunidade de trazer algumas informações. Em 2018, em julho de 2018, o projeto de pesquisa que eu estava fazendo parte, conduzido pelo IPSIC, foi até 12 comunidades em Ribeirão Preto. Nós escolhemos de forma aleatória e tínhamos como base que existiam na cidade, naquele momento, 96 e aproximadamente 43 mil pessoas morando nessas comunidades. Nós escolhemos geograficamente e fomos em 12. Embora a gente tenha feito um levantamento numérico, não era essa a grande meta da pesquisa. A pesquisa tinha como objetivo entender por que essas pessoas estavam morando ali, quais eram as expectativas delas, as perspectivas, o que elas queriam. E nesse sentido foi muito interessante e o aprendizado foi enorme. Coisas que a gente achava que sabia, e aí quando a gente vai lá e conversa com as pessoas, a gente entende que alguém disse, né? Mas nós não sabíamos direitinho, não. Por exemplo, por diversas vezes se foi pautado que a grande meta era fazer a construção de casas novas, né? A própria prefeitura fazia a construção. E com as pessoas que nós entrevistamos, elas têm muito orgulho de serem elas responsáveis pelas próprias construções. O que elas queriam era a condição de construir e não efetivamente que a prefeitura fosse a instituição que construísse. E a maior reivindicação não era mudar desse lugar para um outro lugar, era infraestrutura no próprio lugar. Então, são pessoas que não têm nenhum acesso à cidade de uma forma geral. Não tem pavimentação, não tem iluminação, não tem esgoto. Então, eles queriam a urbanização das suas áreas de atuação. O número era maior mulheres do que homens. E uma das curiosidades que a gente observou, quando a gente perguntava se as pessoas estavam desempregadas, a grande maioria disse que não. E quando a gente perguntou há quanto tempo, a grande maioria optou por não responder. Por quê? Porque quando você coloca que você está há 2, 3, 4 anos desempregado, existe um raciocínio muito imediato que é fazer com que a gente veja essa pessoa como, entre aspas, vagabundo. E aí você precisa entender por que essas pessoas estão desempregadas. E aí essa foi a nossa busca de entendimento. Coisas simples que chamaram a atenção, Chain, eu vou fazer aqui, depois eu posso voltar para não me alongar muito. Eu lembro muito bem de eu particularmente ter feito críticas a algumas políticas no passado de tratamento dentário, por exemplo. Mas eu ouvi, porque eu fui uma das pesquisadoras que fui a campo. Nas conversas que tive, eu ouvi das mulheres que trabalham que quando elas têm problema dentário, elas têm dificuldade de arrumar emprego, ainda que seja como doméstica. Então, uma política social, por exemplo, de elevar a autoestima dessas mulheres que vivem na comunidade, pode parecer uma política sem grande relevância, mas faria diferença na vida dessas mulheres. Homens que durante a juventude fizeram tatuagem, na idade adulta, às vezes vão pedir emprego e porque tem o corpo tatuado, acaba não conseguindo emprego. E uma das terceiras fontes para o não emprego é a falta de endereço. Porque quando você vai fazer um cadastro para solicitar um emprego, imediatamente você tem que colocar o seu endereço. Quando você não tem endereço, você é reconhecido como um sem-teto, uma pessoa que não mora em lugar nenhum. E quem não mora em lugar nenhum, infelizmente, a leitura que a gente faz não é a do social. Não mora em lugar nenhum porque tem problemas. A gente vai entender que ele não mora em lugar nenhum porque ele não trabalhou, e porque não trabalhou não tem salário, porque não tem salário. Então, a gente, de novo, volta naquela questão de rótulos. Então, a pesquisa tinha o objetivo de entender as pessoas, as motivações, muito mais do que fazer uma análise numérica. E o aprendizado foi muito grande e ao longo do programa eu posso voltar com outras informações. Eu queria sim que você voltasse, Adriana, porque é muito importante. Esse é um assunto que a gente debate muito e de fato não se chega a nenhuma conclusão, né? Se depara com alguns problemas esses que a gente vai trazer para tentar ajudar a achar uma solução, que essa é a nossa pretensão. Por exemplo, a Suzete Ramos, Adriana, disse que quem mora na favela está muito sujeito à pandemia. Nem podemos falar de trabalho educativo com quem não tem condições mínimas de infraestrutura, né? E também eu tenho aqui o Adalberto, que já começa... Esse assunto mexe tanto que não começa o programa, as pessoas já começam a mandar. O programa nem começou, já quero elogiar. Importante falar que esse pessoal tão marginalizado.
fácil eu ficar na minha casa de segurança, tenho renda, tenho auxílio emergencial, e quem não tem nada? Pergunta ao Adalberto. Então, a gente tem, de fato, que ir conversando para poder chegar a alguma coisa nesse sentido. Eu queria aproveitar, então, e conversar agora com a Mariana, né? A Mariana, que hoje está aí conosco, mais uma vez, obrigado pela presença dela. Mariana, me fala uma coisa, não sei se você consegue me ajudar a resolver, trocar esse assunto. A paralisação das competições esportivas, a Cava do Bosque passou a abrigar pessoas em situação de rua de Ribeirão Preto em meio à pandemia do novo coronavírus. O Centro de Apoio Temporário oferece café da manhã, almoço e jantar em dormitório para 130 pessoas e liberação dos vestiários para banhos. Todos acreditam ter recebido máscara e produtos. Essa é a informação que a gente teve aí da Prefeitura. Queria que você comentasse um pouquinho se isso está sendo efetivo, se esse trabalho da Cava você tem acompanhado, tem alguma informação, se de fato tem atingido aquilo que vocês buscam, né? Porque tem muitas famílias que vivem de ações solidárias. Essas ações estão diminuindo, aumentando? Como é que está isso, Mariana? Obrigado pela tua presença. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Coloca a Mariana aí para a gente conversar. Tá. Ô, Chaim, em primeiro lugar, eu queria só falar para a gente pode voltar da urbanização de lotes. Nós vamos restabelecer a conexão com a dona Mariana, que ela está em movimento e está ruim, né, Chain, o sinal. Vamos retomar. Deixa eu ver se está melhor agora. Então, dona Mariana... enquanto a Mariana volta, eu queria conversar, então, com o Ricardo Rogério. Ricardo, você já esteve uma vez conosco, né, Ricardo? Sim, Chain. Você é presidente do projeto Mudando Vida. Você conseguiu mudar muita vida depois da última vinda que você esteve aqui? Fala um pouco do seu trabalho, o que você conseguiu fazer, como é que estão andando as coisas, o que você está sentindo, você tem apoio ou não da prefeitura, como é que está isso? Olha, Chain, graças a Deus o projeto ele vem mostrando bastante eficácia, né? Eu trabalho com a perspectiva de tirar as pessoas em situação de rua, né? Algo que eu não vejo muito da assistência social trabalhando na perspectiva de retirar o morador de rua. O que eu vejo, os trabalhos que eu venho fazendo nesses 6 anos, é o trabalho de retirar essas pessoas em situação de rua com moradia, entendeu? Com uma escuta, levando em conta que pelo menos 90% dessa população que está em situação de rua, elas são sim dependentes de álcool ou outras substâncias. Então, nesse acolhimento, eu acolho essa pessoa, eu vejo qual que é a demanda dela para mandar ela para uma comunidade terapêutica, ou para um CAPS, ou para um Santa Teresa, ou para um hospital de desintoxicação. Para quê? Como a professora Adriana Silva estava falando, né? Eu trabalho com a perspectiva de primeiro tratar essa pessoa com a doença do álcool, né? Álcool e outras drogas, e depois reinserir essa pessoa na sociedade. E olha o quanto que é difícil, né? Uma pessoa que está com um cachimbo na mão, um corote na outra, há 20 anos, entendeu? Como que você quer mudar a vida dela da noite para o dia? E outra visão que é meio distorcida, como que você pode oferecer serviço para uma pessoa dessa, sendo que o biopsicossocial dela foi meio que por espaço, entendeu? Então, a gente tem que trazer essa pessoa de volta à realidade, trabalhar a autoestima dela, entendeu? Uma outra coisa que, nesses 6 anos, eu nunca consegui com ninguém, aliás, eu consegui com uma pessoa que foi um doador que fez essa doação. Eu nunca consegui arrumar um tratamento dentário para ninguém. E essas pessoas, quando elas chegam, depois de um tratamento, seja CAPS, seja hospital psiquiátrico, seja comunidade terapêutica, que eu volto a ressaltar aqui, que a comunidade terapêutica são 2, né, do Estado do Federal e do Estadual, é de graça, não sai R$1 aqui para a Prefeitura de Ribeirão Preto, coisa que está parada há 5 meses, você está entendendo? Então, essa pessoa ela faz o tratamento de 6 meses, volta e a gente trabalha a reinserção. Então,
Então é muito difícil reinserir essa pessoa, porque essa pessoa, às vezes, ela nem dente na boca tem, ela não tem estudo, o contexto de vida dela foi marginalizado, entendeu? Então, é um trabalho que tem que começar lá do zero, entendeu? Tem que tutelar, ensinar ela a aprender a andar com dinheiro de novo, porque senão ela tem as recaídas dela, entendeu? Lembrando que, muitas das vezes, não se tem o trabalho de pós-tratamento, né? Que é o que vai dar na minha opinião, é o 90% do tratamento, que é o pós, né? Que o problema não tá dentro de uma comunidade. Oi. Vou perguntar uma coisa. Você já tem aqui um elogio de Giovanni Pucci, que diz boa noite a todos, com esse trabalho do Ricardo. Ele me ajudou muito. Tem familiar que ele acolheu, ajudou na internação. Parabéns para esse moço. Já teve aqui um elogio. Agora, eu queria entender o seguinte. Da onde que vem esses recursos para você poder fazer esse trabalho? Como é que você atua? É estadual, municipal? É bom para os telespectadores? E se é que você tem recursos? Só para você responder, deixa eu só falar para o Igor. Ô, Igor, Carlos Eduardo vai ficar rico. Sócio do Jair, está trabalhando demais. Você vai ficar rico, meu sócio. Não, eu gosto do que eu faço. A carinha da Adriana. Tudo bem que a Mariana já voltou, já vi que ela voltou ali. Tá tudo ok com a Mariana, tá tudo ok. Dona Mariana, nos ouve? Oi. Ah, tá tudo ok. Estou escutando. Mariana, você estava começando a falar, depois você parou. Desculpa, quer continuar o que você estava colocando? Eu estava dizendo que o... Está ruim hoje, hein? Vamos voltar com o Ricardo, Chain? Ele estava respondendo, acabamos interrompendo quando a Mariana voltou. Pois não, por favor, Chain, só repete a pergunta, por favor. Eu te perguntei o seguinte, da onde que você arruma recursos para manter essa estrutura que você tem? Quem te ajuda? Quem que banca? Prefeitura, Estado? Você, ajuda externa? Como é que você atua, né? Ninguém ajuda, nunca caiu R$1 de governo de lugar nenhum, entendeu? Eu acho que quem move tudo isso é a ação de Deus e de muitas doações, muitas ONGs que se sensibilizam com esse método que eu venho trabalhando, essas ONGs que a maioria delas já fizeram aqui o curso mentoria social, né? ONGs como a Resolvi Mudar, Simplesmente Amor, que trabalham, né, frente a distribuir alimentação. Então, algumas dessas ONGs me chamavam para acolher essas pessoas, né? Mas basicamente é isso, é recurso próprio mesmo, entendeu, Chain? E essas ONGs que você diz consegue fazer com que você faça esse trabalho, você não quer fazer uma campanha para ver se tem pessoas que podem te ajudar, se colocamos aqui à disposição aí nossos veículos de comunicação, os programas, para que você venha envolver gente nisso daí, né? Sim, porque todo mundo gostaria de ajudar, basta que você coloca como vem sendo feito, né? É muito interessante para você ver, nesses 4 anos eu entrei no edital de chamamento da primeira casa feminina, né? Do qual prevê o edital para acolher 12 mulheres e dessas 12 mulheres, quem tiver filhos até 18 anos, né? Eu passei da parte documental, entendeu? Só que agora eu estou parado no trâmite por conta do Covid, eu só estou esperando a vigilância do bombeiro e a vigilância sanitária. Então, a gente está meio nesse trâmite parado. E eu fui, vale ressaltar que eu fui a única entidade que entrou para tentar entrar com esse edital, entendeu? Então, eu estou nesse trâmite parado aí. Essa semana o bombeiro ficou de ir lá para ver a vistoria, mas devido ao Covid, entendeu? Então, tudo está muito lento, tudo está muito devagar e estamos aí, eu estou esperando isso. Ele já é lento sem esse problema, imagina com esse problema, né, Ricardo? O Ricardo é um exemplo de pessoa preocupada com a política de pessoas em situação de rua. Aprendemos muito com ele. Não é qualquer pessoa que abre sua casa para o problema. Doutor Carlos César, boa noite. Muito obrigado pela sua presença. À disposição. O Carlos Eduardo pergunta o seguinte: a prefeitura, perante as leis vigentes, não pode usar terrenos públicos, muitas vezes abandonados, para a construção de moradias populares em esquema de mutirão
executados pela própria população? Faz essa pergunta. Pode sim, Chaim. Em sendo terreno público, pode, por uma lei de iniciativa do prefeito municipal, destinar essa área para a construção de moradias, de pequenos núcleos familiares para atender essa população. Né? Claro, a população de rua, como o Ricardo muito bem falava, eu conheço o trabalho do Ricardo há mais de 3 anos, é um trabalho muito bonito, né? Ele tem muito pouco apoio, muita vontade de ajudar. Hoje, o que o mundo faz em termos de população em situação de rua é criar pequenos núcleos, né, para atender essas pessoas, para tratar essas pessoas e para reinserir essas pessoas no meio social. Então, seria muito importante que na política de assistência social, junto com a política de saúde, né, aí tem que ser uma política interdisciplinar ou multidisciplinar, que se criasse aquilo que nós convencionamos chamar de residências terapêuticas ou pensões protegidas, para atender essas pessoas e fazer com que elas possam ser reinseridas na vida social, no trabalho, né? Porque tudo envolve a questão da desintoxicação, né? O tratamento às vezes psiquiátrico. Hoje nós não temos leitos psiquiátricos em Ribeirão Preto, né? Eu sei disso porque tenho acompanhado pessoas que precisam de leito psiquiátrico, muitas vezes aguardam mais de uma semana lá na UBS Central para conseguir esse leito. Então, tudo isso envolve um trabalho interdisciplinar entre assistência social, saúde, planejamento. Né? É possível? É possível. A questão é você ter a vontade, ter a sensibilidade de ajudar essa população. O que você acha dessa afirmação da telespectadora Alice Rosa? Ela diz o seguinte: não adianta colocar na cava do bosque, dar colchão e cobertor para dormir marmitex. Tem que ajudar eles a se sentirem gente novamente. Tem que recuperar esse pessoal. O que você acha dessa afirmação? Absolutamente correto. Aliás, essa acomodação das pessoas na cava do bosque é algo que decorreu da pandemia e, a meu ver, foi muito mal planejada e as prioridades não foram bem atendidas, na minha opinião. Por quê? A notícia que eu tenho dos próprios, da própria organização que vem fazendo esse atendimento na Cava do Bosque é que eles vêm atendendo pessoas entre 18 e 59 anos, apenas o sexo masculino. Vai dizer, e as crianças, e as mulheres, e os idosos, que talvez devessem ter até uma prioridade maior do que aquelas pessoas que estão entre 18 e 59 anos de idade. Então, foi um tapa-buraco muito mal feito, na minha opinião, né? E que, conforme diz aí a telespectadora, resolve parcialmente, muito parcialmente, essa questão da proteção na pandemia. Eu tenho a maior convicção, Chaim, tenho toda a convicção do mundo, que numa situação de calamidade pública, o poder público deve voltar a sua atenção, deve socorrer, no primeiro momento, as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que estão em situação de rua e que estão alijadas do próprio exercício dos direitos de cidadania, as pessoas que moram em barracos, as pessoas que moram em favelas. Essas deveriam ser as primeiras a serem contempladas com atenção do poder público. Infelizmente, nós não observamos isso na maior parte do país, né? E especificamente em Ribeirão Preto também. Em Ribeirão Preto, tudo que foi noticiado, não houve muita transparência do próprio executivo com relação aos atendimentos que foram feitos, mas o que nós sabemos é que as ajudas que vieram, as ajudas que foram concedidas às pessoas menos favorecidas, vieram da sociedade civil e não da verba que foi destinada pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia. Existe um dado do G1, né, que na Grande São Paulo, 66% dos mortos com Covid recebiam menos de 3 salários mínimos. Ou seja, eram e são os mais vulneráveis. Deveriam merecer atenção e não mereceram, infelizmente. Dinheiro para isso tinha. O governo federal encaminhou dinheiro para isso, inclusive que crianças que frequentam a escola
escolas fechadas. Onde é que elas vão se alimentar? Muitas vezes a família não tem como oferecer essa alimentação, né? Isso deveria ser suplementado por uma verba ou do governo federal ou do governo estadual. Soubemos que o governo estadual encaminhou algumas, entre aspas, cestas básicas para merenda, né? Foram cestas muito pouco substanciosas, né? Apenas há com poucos alimentos que dariam lá para 2 ou 3 dias de criança, né? Do jovem, da criança, e inclusive, segundo também se noticiou, muitas cestas foram distribuídas com um prazo de validade vencido. Então, isso é um descaso do poder público para com a população menos favorecida. Legal. A dona Mariana, infelizmente, está mal a internet dela. Eu vou colocar ela por telefone para ela colocar aí a observação dela, colocar a posição dela, já que ela veio. Eu só tenho que agradecer. E a Elaine Pereira fala o seguinte: boa noite, saudade dessas maravilhosas mulheres. Senhora Mariana Javali e a professora Adriana Silva. Aprendi muito com elas. Olha só, Mariana, que pena que a internet aí não está dando certo, mas eu queria que você estava começando a falar e acabou caindo, Mariana. Fica à vontade, vê se por telefone a gente consegue. Dona Mariana, nos ouve? Agora sim. Oi, desculpa, Igor. Não, Chay, repita a pergunta para a dona Mariana Javali. Ela estava em conexão quando você fez aí a prévia, fazendo a pergunta para ela. Por favor, repita, Chay. Não, eu estava dizendo para ela que a Elaine Pereira disse que estava com saudade dela, que aprendeu muito com ela. E que ela estava fazendo, começou a falar, colocar uma situação que eu não entendi o que é, e ela disse que faria aí um comentário sobre isso, e depois ela vai agradecer, vai ter que sair. Acho que é isso que eu entendi, né, Mariana? Obrigada, Chaim, desculpa. Olha que eu pedi ajuda aos universitários, mas não adiantou nada, viu? Então, brincadeira à parte, desculpa pela minha internet, não sei o que aconteceu, estava funcionando. E, bom, enfim, mas é um assunto muito, muito complexo, mas muito importante. Eu vi pouco o doutor Carlos César também, boa noite. Eu só queria dizer o seguinte, que o que me traz agora, nesse momento, assim, a lembrança desse tempo de 5 meses de pandemia, coisa jamais vista, o mundo inteiro, e nós também, cada um sofrendo as consequências dessa terrível crise, é a solidariedade. Eu sei que eu soube e agora confirmo que a gente não faz nada sozinho. Então, queria dizer assim, que o poder público, as entidades, os institutos, as pessoas, os anônimos, coisas maravilhosas. Eu sei que você, Chaim, pelo Instituto SEB, também tem feito muitas coisas, o Adote uma Família, enfim, programas também de distribuição de cestas básicas. E a gente tem visto esse movimento circular pelo mundo inteiro. Já visto agora no Líbano, nós vimos assim, o que foram os voluntários, né, de ajudar, de colocar a mão na massa. Mas isso não tira a responsabilidade do poder público, de maneira nenhuma, só aumenta a nossa responsabilidade. E o doutor Carlos César, um pedacinho que eu ouvi dizendo assim, que nós temos de encontro aos mais frágeis. E é verdade, né? Então, pelo Fundo Social, nós temos um papel mobilizador. Então, nós fazemos um apelo à sociedade, quando eu falo, as pessoas nos entendem, veem que podem ajudar e elas querem ajudar. Então, nós temos que organizar essa vontade de ajudar. Então, é isso que nós temos feito no Fundo Social. Eu estou lá desde abril e com muito carinho e colocando assim, a nossa experiência, mas principalmente aprendendo muito. Então, quando a Adriana Silva diz também dos lotes, assim, das favelas, né, agora das comunidades, né? Eu lembro que quando meu marido foi prefeito, a gente foi visitar a Grande São Paulo e tinha, assim, exemplos maravilhosos, isso há mais de 20 anos, dizendo desse apelo que eles queriam que a prefeitura urbanizasse o próprio espaço, aquilo que eles construíram com muito, sabe, com muito vigor, com muito vontade de acertar.
e nem sempre as condições são as mais favoráveis, muito pelo contrário, né? Então, eu aprendi também desde aquela época que, como agora a prefeitura fez em algumas comunidades, de fazer, então, esses lotes, a pessoa ter seu endereço. Imagina a dignidade, geralmente são as mulheres, de receber, né, então, a casa no seu nome e ter, assim, um endereço, né, para compartilhar e a infraestrutura. E elas também colaboraram de outra maneira, quer dizer, com a parte da sua responsabilidade. Então, isso também acho importante. Estou muito, assim, triste de não poder estar participando, fiquei assim, meio frustrada, para te falar a verdade. Mas dizer que o Fundo Social, nós atendemos emergências e fazemos o cadastramento de acordo com os critérios pela Secretaria da Assistência Social, mas o que eu quero agradecer mesmo através do seu programa, quando nós começamos juntos, né, com o Instituto, o apelo de empresários, de institutos, da solidariedade das pessoas. Isso que eu queria ficar muito registrado. Nós conseguimos 30 mil cestas com essa solidariedade e, claro, com a parte do poder público que cabe também a nós com a confiança que a população nos confere. Mariana, só para reforçar o que você colocou, a telespectadora Noeli Rosa diz o seguinte: a pandemia mexeu muito com o nosso emocional, a gente fica com dó, mas a sociedade civil só consegue ajudar com uma cesta básica, pagando uma conta uma vez ou outra. As grandes mudanças precisam vir do poder público, os gestores que podem e devem fazer as grandes transformações. O que você acha disso? Não, eu acho que concordo, porque eu acho que repartir as responsabilidades que é importante, e principalmente o pertencimento, aquela coisa assim, eu faço parte dessa comunidade, eu quero ajudar e fazer a minha parte, mas é claro que a solução, a macro, ela tem que realmente vir do poder público, aliado a instituições, a entidades, a organizações não governamentais. Eu acho que hoje nós temos uma abertura muito grande. O Brasil, nesses anos, e você acompanhou muito bem nesses últimos anos, começou a participar. Nós assim, éramos muito alienados, poucas pessoas participavam. Então, esse pertencimento, essa coisa de dizer assim, eu faço parte e vou dar minha contribuição, mas aí entra a grande responsabilidade do governo, que não está medindo esforços, porque nós já sabemos como andam, né, a nossa infraestrutura de Brasil, né, como andam as políticas públicas, mas nós temos que avançar e avançar na discussão e na execução dos projetos. Concordo. Agora, o que eu tenho visto nessa pandemia, volto a dizer, é essa união. Você mesmo lançou o projeto, enfim, de um projeto de união por Ribeirão. E eu acho que eu estou junto nisso. Muito obrigado, Mariana. Olha, parabéns aí pelo teu trabalho. Eu sei que você é uma pessoa sempre se doando, à disposição, nem teria necessidade de estar em duas situações aí, tanto no Pedro II e na promoção social. Eu sei que você faz com o maior carinho pela cidade, que você gosta, por tudo que o próprio Jabali fez. Tenho convicção que isso faz com que você tenha essa energia toda em prol das pessoas. Obrigada. Sabe que o carinho que a gente tem por você é grande. E o Líbano precisa de você, não abandona os primos não, hein? O mesmo, Mariana, obrigado. Me chama para falar também de uma doação aí para o Líbano, de uma campanha. E olha, um abraço carinhoso para todos, fiquem com Deus, vamos nos juntar, vamos unir as mãos e os corações que a nossa população merece, principalmente a mais vulnerável. Obrigado, Mariana, um abração.